Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um dia que vai se finalizando. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia na perseverança, na oração, na vigilância, do qual temos que ser perseverantes nas obras com a fé que caminham lado a lado. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Homem, quando se fala na Bíblia, está relacionado ao ser humano, né? Tanto ao homem como à mulher. Nós devemos, maldito aquele cuja confiança está em coração de homens, que segue um coração do lado esquerdo, enganoso, cuja motivação está nele e que anda segundo um coração enganoso e não prevalece. E quando vem a queda, juntamente aqueles que o seguem caem juntos, porque ao invés de confiar em Cristo Jesus, do qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o primogênito na criação e na ressurreição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ao invés de seguir a ele, seguiu um coração enganoso de homem que não prevalece. E grande é a queda juntamente com aquele que o seguiu, porque é o coração enganoso, né, que não prevalece. São as obras meramente humanas, da qual não se sustenta. Uma hora vem, os pés ficam escorregadios, e grande é a queda e a ruína. Porque principalmente não tem a mansidão, não tem a humildade, não tem a dependência para com Deus. Junto está a altivez, a arrogância, está com tudo quanto tipo de imundícia, né, de que procede do coração, do qual Jesus sempre nos ensina, como aquele povo anteriormente. Como podeis vós falar coisas boas se o vosso interior está cheio de malignidade? Jesus dizia em relação aos anciãos: fazeis o que eles dizem, mas não praticais o que eles praticam. Porque eles falavam a verdade, mas não eram praticantes, e aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo. Já aquele que segue, não segundo como ele nos disse hoje, muitos seguem o espírito mundano, que é o espírito que causa divisões, contendas, né? O espírito do erro, o ministério da iniquidade, que está no meio de nós há tempo. E agora, como chegou o tempo da indignação e ele está sendo expulso, muitos ainda procuram se fazer de vítimas, né, dizendo que são perseguições, né, daqueles que perseveram segundo o Evangelho, enquanto na verdade nem sabem o que é o Evangelho, porque o Deus desta era perversa cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não creiam. São como incrédulos, e Jesus nos ensina: não há comunhão de Cristo com Belial, de trevas com luz, de incrédulos com crédulos, não assenteis à roda dos escarnecedores. E ele é aquele que muda os tempos e as estações, e a um rebaixa e o outro promove, porque ele sonda o intento da mente e do coração. Ele não vê como o homem vê, somente exteriormente. Alguns podem até enganar os homens, né, a fazer com que eles o sigam e crerem em vossas próprias mentiras. Mas de Deus, juntamente com o seu ungido, não se permite o zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E assim a vossa vergonha está sendo exposta publicamente, né? Embora
muitos não, na verdade, por não ter mais o temor de Deus, né, ainda persistem em querer se justificar a si mesmo. E ninguém pode justificar a si mesmo. Por isso estão cada vez mais rumo à condenação. Urso feroz e leão rugindo, é um governo ímpio governando um povo enfraquecido. Um governo corrupto, tanto nas políticas como nas autoridades eclesiásticas. Um povo ensinando doutrinas meramente humanas, impossíveis de o salvar. Uma sabedoria que alegam ter, que não tem nada a ver com a sabedoria do alto, né? Seguem hipocrisia, seguem mentira, confiam em seus próprios deuses, falam em nome de Jesus, mas não o conhecem, já estão reprovados, destituídos da glória de Deus. Suas palavras colocadas na balança não têm valor algum real. São palavras de bajulações, palavras destituídas da sabedoria do alto. E ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração. Ele é aquele que a um promove, a outro rebaixa. E ele os vence, né, aqueles que estão com as heresias. Porque agindo ele, ninguém impedirá. Né? Ele herdou tudo do Pai. Aquele mesmo que, através dele, tudo se formou, fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, do qual nós contemplamos as obras das mãos daquele que nós cremos, do qual é invisível, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós, porque o próprio Deus Altíssimo nos atrai até Cristo, enviando o teu Santo Espírito. E nós ouvimos as suas advertências, porque através de ouvir as suas advertências e as acatá-las, é que nós perseveramos no caminho, jamais à beira do caminho, porque muitos estão à beira do caminho, não se alcança a libertação, não se alcança a santificação e purificação, porque somente pelo lavar da palavra que se alcança a santificação e purificação. E acaba estando destituídos da glória de Deus. Quando Davi ali estava fora do seu reinado, né, por conta ali do seu filho, quando ele foge para a caverna de Adulão, ali fala que um povo se reuniu novamente com Davi, um povo desgostoso, né, aquele povo estava desgostoso do que estava segundo o sistema, né, porque só havia corrupção, só havia podridão, e eles se unem a Davi, né? Deus sempre prepara um povo bem disposto, unido num só propósito, para o louvar e adorar através das atitudes, como um culto de ação de graça. Ele é aquele que como nos tempos de Eli, quando a luz estava escassa, estava se apagando, ele levantou ali um menino ainda, o profeta Samuel. Ele é quando Saul estava já num governo corrupto, sem ouvir a voz de Deus, do qual o profeta Samuel lhe diz: muito melhor do que a gordura dos carneiros é a submissão do coração. Ele já não estava submisso, mas ele estava com o título de rei, mas Deus já havia ungido o rei que controlava tudo, que era Davi. Quando ali Elias estava na caverna, né, que ele achou que estava sozinho, quando ele venceu aqueles profetas de Baal, Deus lhe disse: ainda há 7.000 que não se dobraram os joelhos a Baal.
Aleluia, oh glórias a Deus. Assim ele está preparando um povo bem disposto, unido num só propósito, num só coração, numa só mente, a saber, a mente de Cristo, do qual persevera dia após dia, não segundo a confiança em coração de homens, enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece. Depositamos a nossa confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, tudo que há. E assim nós o seguimos dia após dia, segundo os atos de justiça, segundo a equidade, exercendo o direito, o juízo, do qual ele, como edifício do Deus vivo, casa do Deus vivo, lavoura do Deus vivo, tornamos a própria justiça do Deus vivo, apresentando as nossas orações e súplicas com perseverança, do qual ele vê que há sinceridade, que há um coração reto, através do Espírito reto, inabalável. Ele vê que Deus nos conhece através das atitudes. Ele vê que há perseverança em nós. Ele vê que há o mover do Espírito Santo em nós, porque as atitudes exalam-se como um bom perfume às suas narinas. Ele as recebe com um aroma agradável, diferente daqueles que perseveram segundo a imundícia, segundo o padrão deste mundo, do qual a Bíblia diz: não seguis o padrão deste mundo, mas sedes renovados segundo o seu Espírito, segundo a sua força e o seu poder. Mas muitos estão destituídos da glória, da honra e da imortalidade, porque naufragaram na fé, porque seguiram a homens com coração enganoso, que dizem que falam em nome do Senhor, mas não o conhecem, que é somente engano. Estão simplesmente preocupados naquilo que é levado diante dos homens, em vender seus livros, vender seus CDs, DVDs, em adquirir os seus créditos através das redes sociais, mas acumulam iniquidade sobre iniquidade. E o Senhor os conhece, porque outra vez vereis aqueles que seguem o Tissadique, o justo, e os que seguem o Racham, o maldoso. Outra vez conhecereis aqueles que falam em seu nome, mas não seguem um coração enganoso, que faz muitos planos e não prevalece. Os seus pés se apressam a fazer toda malignidade e estão destituídos da sabedoria do alto. Suas palavras não têm valor real algum, não têm peso na balança, do qual Deus, a sua balança, ele abomina pesos desonestos. São aqueles que enganam o povo, da onde a Bíblia diz que seus deuses é seu próprio estômago. São aqueles que comem a carne e arrancam as lãs. Mas Jesus é aquele que cuida das ovelhas que não têm pastor, que são afugentadas e oprimidas, e trata diretamente com cada um, e ele os vencerá com o sopro da sua boca, porque agindo ele, ninguém impedirá. E em mais um dia, vigilantes em oração, anunciando a verdade, da qual é possível de alcançar a santificação, a purificação e a libertação enquanto há tempo. Já aqueles que andam segundo um coração enganoso, que faz muitos planos e não prevalece, aqueles que andam na imundícia, continue sujando-se mais ainda, enquanto há tempo. Porque, como ele nos disse hoje, a vida é passageira, é como uma neblina que logo dissipa, é como um conto ligeiro, E ele também nos ensina: não temas quando a casa engrandece, quando a casa enriquece, a sua glória engrandece, porque quando for, nada levará consigo. Aqui debaixo do sol tudo é vaidade.
assim nós devemos perseverar com a maior riqueza no nosso coração, que é a sabedoria do alto que Ele nos concede. Isso é o valor do qual Ele disse em Apocalipse, né? Tudo aquilo que acrescentares nessa profecia, eu acrescentarei as pragas descritas nesta profecia. Todo aquele que retira algo desta profecia, eu riscarei o direito da cidade santa, o direito de comer da árvore da vida. A árvore da vida que desde o tempo de Adão ficou sendo vigiada pela espada flamejante, para que ali não haverá impuros, né? Ele preservou a árvore da vida, porque o homem era como, ele disse, o homem agora é como um de nós, conhece da ciência do bem e do mal. Como ele nos disse, né? Adão e Eva, antes do pecado, andavam-se nu, mas não se envergonhava. E agora, após o pecado, né, após a desobediência, eles se esconderam do Senhor, né, se sentiram nu, com vergonha diante do Senhor, porque comeram o fruto da ciência do bem e do mal, da desobediência, né? E assim é os filhos da desobediência. Embora procuram disfarçar diante dos homens, como a Bíblia nos ensina, passam um esmalte no vaso exterior para fingir que tem algum brilho, mas este brilho ele vem do interior para fora. E Deus sonda o intento da mente e do coração, e Ele conhece o interior diferente dos homens. Aqueles também que têm um espírito e através do exercício constante da fé, discerne, né, o interior e sonda, mesmo que muitos, como a Bíblia diz, se é que vós ainda tendes o Espírito Santo, muitos que só têm o fôlego de vida, o Espírito que há em nós sonda através do fôlego de vida, e nós sabemos aqueles que servem e os que não servem, aqueles que estão com o interior com imundícia e aqueles que estão sendo santificados e purificados pelo lavar da palavra que é viva e eficaz. E mais um dia perseverante, segundo a palavra, segundo o autor e consumador de nossa fé, Cristo, ungido de Deus, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, gerado pela sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito Santo. O elo da perfeição, um único sacrifício, do qual foi cumpridor da lei, e quando nós o seguimos também somos cumpridores, porque aquilo que é antigo se tornou aniquilado. Ele foi cumpridor. Como ele sempre nos ensina, a fé não veio para anular a lei, mas para cumprir. E a partir do momento que estamos nele, seguimos aquele que é liberdade e usamos a liberdade que ele nos concede, que ele nos tirou como escravos do mundo, para aquilo que é edificante, porque nem tudo é lícito. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Usamos somente aquilo que é edificante para o corpo, seja individual e seja em unidade, como membros dos membros, exortando para que mutuamente todos exerçam o direito, andem na imparcialidade, na justiça, na equidade, exortando a todos os santos a andarem na verdade, que é viva e eficaz. É uma noiva sendo preparada para o casamento. A mulher virtuosa que será coroa para o seu esposo. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.